16 de dezembro de 2023. Nós estamos no sábado da segunda semana do tempo do Advento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sábado, louvado seja Deus, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1 ao 4, do 9 ao 11. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reconduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós terminamos de acompanhar nesta semana a parte do texto de Isaías e agora nós, nesse sábado, contemplamos esse trecho do Eclesiástico que está falando do profeta Elias. O texto de hoje é logo o comecinho do capítulo 48, vai dizer assim: o profeta Elias surgiu como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Ele vai mostrar qual é a missão de Elias dentre todos os profetas. Qual a missão do profeta Elias na caminhada do antigo povo de Deus? E depois nós vamos perceber que João Batista é aquele que vai encarnar a imagem, né? Vai encarnar em si a imagem do antigo profeta Elias, do profeta Elias do Antigo Testamento. Qual é o ofício, a incumbência, né, o munus desse profeta? Qual a sua função na história da salvação? Aí está o texto bíblico nos diz: ele surgiu como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Meus queridos, contemplando a imagem de Elias, esta manhã desse sábado, nós somos convidados também a refletirmos um pouco sobre o nosso falar. O profeta é aquele que trabalha com o falar, com o comunicar-se. De que jeito nós estamos nos comunicando em nosso meio, né? Em nossas casas, em nossos trabalhos, onde nós convivemos, né? Porque a primeira coisa para nós refletirmos, pode ser que o nosso falar ele se contraponha ao nosso agir, né? Ou, melhor ainda dizendo, pode ser que o nosso falar e o nosso agir se contraponha com as nossas concepções e valores que são transcendentes. Existem, na realidade, 3 pontos que nós devemos fazer na nossa vida, desses pontos, pontos congruentes ou equivalentes, que é o falar, que é o pensar e que é o agir, né? Nós falamos, pensamos e agimos segundo os mesmos princípios. É a primeira coisa para a gente refletir. Quando nós, de fato, a gente sempre fala, né? Eu tenho sido um contra-testemunho. O que é ser contra-testemunho? É você agir ou falar diferente do seu pensar, né? Então, o que nós somos convidados a sermos, segundo a palavra de Deus, é de verdade uma congruência desses 3 pontos: falar, pensar e agir. Elias, ele sentia, ele falava, ele pensava, ele agia segundo os mesmos princípios que era o projeto de Deus.
né? Então, a verdade que vem de Deus, a doutrina, né? A verdade que vem de Deus, que é ensinada pela doutrina, ela deve ser o nosso princípio, o nosso paradigma, né? E nós vivemos num mundo hoje que está desconstruindo esse paradigma, desconstruindo a verdade. E olha, eu vou dizer de maneira muito triste, viu? Existe muita gente na igreja e também muitos pastores da igreja que já desconcertaram, né? Que já desfizeram, diluíram a verdade para podê-la assemelhar-se, ou podê-la reduzir-se, ou ou poder fazê-la se enquadrar no seu agir e no seu falar. Isso não pode acontecer. O pensar, as concepções que nós temos, os valores, é quem deve reger o nosso falar e o nosso agir. Isso é importantíssimo, importantíssimo, tá? Isso é ser profeta, né? Você sabe o que Deus quer de você, o que Deus quer do mundo, o que Deus quer das pessoas, e você se comunica tanto pelo pensar quanto pelo falar, quanto pelo agir, segundo esses princípios, tá? Isso é muito importante. E aí o texto vai dizer assim: ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. É evidente, minha gente, quem anuncia a verdade, a vontade de Deus, né, mesmo que padeça as piores de todas as perseguições, as provações, né, terríveis provações, o caminho, o destino certo desta pessoa é a glória junto à presença de Deus. Se não for nesse mundo, no outro. Não tem jeito de viver o projeto de Deus, de se manter fiel a Deus e chegar num lugar ruim, num lugar de maldição. Não tem jeito, né? A consequência direta daquele que segue a vontade de Deus é a alegria eterna. Se não for nesse mundo, outro. Tá? Nós temos que ter convicção disso. Por quê? Porque senão a gente vai seguindo as facilidades do mundo, né? E convenhamos, nós seguimos muitas vezes as facilidades do mundo, né? O jeitinho de fazer as coisas, dá um jeitinho para mim, mas e os valores, né? E a sua integridade, e os seus valores cristãos, mas não tem problema, dá um jeitinho. Ora, então você está relativizando aquilo que você acredita. Então, na verdade, você não acredita naquilo. Você não acredita, não tem aquilo como fundamento da sua vida, da sua existência, né? E aí, o texto continua: tu foste arrebatado no turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor. Olha, Elias ameaçava os tempos futuros, ou seja, o que ele tinha de dizer, ele tinha de dizer. Sabe quando a gente vai pregar uma coisa, a gente fica, como fala o ditado, com dedos, porque tem tal pessoa na assembleia, tem tal pessoa presente, é dessa estrutura social, a pessoa de classe tal, de classe alta, de classe baixa, não sei o que, não sei o que. Você fica pensando e fica com dedos. Ora, a verdade é para todos, né? Supõe-se que quem vai à igreja para ouvir a vontade de Deus e a ouvir a verdade que vem de Deus por meio da doutrina. Se tem alguém que busca algo diferente disso, vai buscar em outro lugar. Sabe, minha gente? E a gente vê, a gente vai percebendo que esse agradar aos outros, né, vai fazendo o quê? Nós vamos perdendo a nossa, o nosso dote, o munus, a missão profética que Deus nos entregou como igreja. Nós temos que ser profetas primeiramente para nós mesmos, evidente. Se eu prego para alguém, eu prego primeiro para mim. Mas eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Eu não posso tentar me conformar a minha pregação à minha pessoa, mas eu tenho que conformá-la àquele que é o princípio da verdade, que é Jesus Cristo, que é a verdade suprema, né? Elias, ele era ameaça para os tempos futuros, porque ele dizia a verdade. Então, aprendamos desse texto bíblico hoje, minha gente, e compramos a nossa vida sem medo de quem e para quem a vontade profética que Deus tem para cada um de nós. Mesmo que você não seja um pregador da palavra, né?
Você com os seus relacionamentos, com os seus contatos, com as pessoas com quem você convive, no seu trabalho, na sua casa, hora ou outra você vai ter oportunidade de defender o que você de fato experimenta em Deus. Não tenha medo de fazer isso. Claro que não é perder na caridade, né? Na arrogância, não é na falta de caridade, na arrogância, não é também na intolerância, mesmo que religiosa, que isso se faz. Mas peçamos ao Senhor o dom de discernimento para sermos homens e mulheres da verdade suprema. Que Deus nos ajude. Eu desejo um sábado cheio de Deus. Que sejamos profetas de Deus nosso Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.